Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu, Lucas Mato Grosso e Renan Nascimento, vulgo Carioca, iremos conversar com vocês sobre a Guerra da Síria, que está completando 10 anos. Eu basicamente estou aqui como um ouvinte e posteriormente editor deste vídeo, e quem basicamente vai tocar o vídeo mesmo é o Carioca. Carioca, se apresente, dê o seu oi aí pra todo mundo, manda um oi pra geral. Oi, minha gente, bom, você viu outros vídeos da Toque, já deve ter visto minha cara. Hoje a gente vai falar, né, 10 anos desse inferno na Terra, Guerra da Síria. Importante falar, muita gente sabe quem odiar, mas não sabe como o conflito chegou até lá, né, não sabe muito o que está acontecendo e tal. A gente está aqui para clarear as coisas, né, ajudar a entender, fazer um Guerra na Síria for Dummies. E começando já o vídeo, indo direto pro tema, como assim a Guerra da Síria começou com uma pichação no muro? É, doidice. Cara, então, no 2011, contexto de Primavera Árabe, né? Tunísia, a população da Tunísia em grandes protestos tiraram quem estava no poder, no Líbano. Aí o moleque, né, na Síria, devia ter uns 14 anos vendo isso, chegou no muro da escola dele e puxou algo do tipo: Assad, você é o próximo. Aí beleza. Assad, A no polícia caso, o ditador Bashar do al-Assad. ditador da Síria. A família dele está no poder há 30, 40 anos, né? Mais ou menos lá nos anos 70, o pai dele assumiu. 70, 71 por aí ele assumiu. Aí, também do partido Baath, ou Baath, eu não sei como pronunciar direito, que inclusive é o mesmo partido de Saddam Hussein, mas enfim, não vamos abrir muitos parênteses que você sabe como eu sou, né, Amata? O pai dele basicamente sumiu lá início dos anos 70, e quando ele morreu em 2000, o Bashar al-Assad sumiu. E desde 2000 até hoje, tá o Assad no poder. Tem eleições, tá? Só que bem esquisitas, sabe? Algumas eleições ele ganha mais de 90% dos votos. Aí é bizarro, né? Aí, tipo, é multipartidário também, só que meio que os partidos eles têm que ter uma ligação com esse partido Baath, tá? E é unicameral também, o legislativo. E agora com a guerra ele usou instrumentos institucionais para concentrar o poder ainda mais na figura dele. Mas tá, moleque 14 anos vendo aí Primavera Árabe, chegou no muro da escola e pichou isso. Basicamente, Assad, você é o próximo. Aí, acredito que naquela madrugada, se não me engano, chegou a polícia, invadiu a casa dele, pegou ele, pegou mais uma dúzia de pessoas que eles achavam que poderia ter puxado o muro, né? De suspeitos, e torturaram os moleques. Não vou entrar em detalhes, né? Da tortura, mas acredite, tortura pesada. Aí a população da cidade Dara, tá? Que é bem no sul do país, beleza? Fica mais ou menos perto de Damasco, que é a capital. Damasco fica no sudoeste, assim, e Dara fica bem no sul, se eu não estiver errando de novo a pronúncia do nome. E é provável que eu erre muitas pronúncias ao longo desse vídeo, tá? Então releve. Não falo árabe. Lembrando, né, Síria é um país de grande maioria árabe, grande maioria sunita. O Bashar al-Assad é de uma vertente xiita que chama alauíta, tá? Então, ele faz parte dessa minoria alauíta. Alguns falam se a guerra da Síria pode incluir algum caráter religioso nela, mas isso é debatível. Os reais motivos a gente vai explicitar aqui. Então, beleza. Pegaram essa dúzia assim de garotos, prenderam, torturaram, só que a família não sabia se tinha matado, se estava preso, o que eles fizeram, e começou um protesto pacífico. Pessoal da cidade, família dos garotos, conhecido, pessoal do bairro, juntou lá, aderiu ao protesto pacífico, pedindo liberdade desses garotos. Aí o Bashar al-Assad, porra, pensa a cabeça dele, Primavera Árabe, né? Ele lembrou lá o Saddam Hussein, que era do mesmo partido dele, morreu enforcado.
lembrou do cara lá lembrou dos que foram destituídos na Tunísia, no Egito, e lembrou a barbaridade, né, que fizeram lá na Líbia com Gaddafi, pesadíssimo, e o cara falou, pô, tem que acabar com esse protesto quando tá começando. A polícia jogou gás lacrimogêneo, bala de borracha, canhão de água, aquele padrão que até aqui no Brasil a gente está meio que acostumado. Não deu certo. O protesto pessoal ali e voltou, boom, todo mundo continuou o protesto. Saíram então 2 helicópteros de Damasco capital, e abriram fogo dos helicópteros contra essa galera. Aí matou, não sei se matou uns 2, enfim, matou gente. E na cabeça do Assad, ele reprimindo com força, o pessoal não ia mais protestar. Só que, como a gente vê em muitas partes do mundo, é justamente o contrário. Quando a polícia é muito truculenta, o pessoal fica mais simpático ao quem está no protesto e cola junto. Foi isso que aconteceu. Dia seguinte, protesto maior ainda, pedindo democracia, fora Assad, tudo pacífico e liberdade dos moleques. A polícia abriu fogo de novo, morreram uma galera, morreu uma criança e vários feridos. Esse pessoal não podia ir para o hospital, senão ia ser preso e possivelmente torturado também. Então, esses feridos foram tratados em mesquitas. Pegaram esses feridos, levaram eles em mesquitas e começaram a tratar lá. As mesquitas viraram um ponto médico, né, para tratar esses feridos. Aí, se não me engano, 25 de março, por aí, 2011, a polícia entrou dentro de uma mesquita e matou o pessoal lá dentro. Matou 7 e um médico. Agora para e pensa, o cara entrou numa mesquita. Imagina o impacto simbólico disso, né, mano? Ele deve ter pensado, não, agora o pessoal vai parar os protestos. Mas não. As províncias de volta, que ficaram sabendo, foram para Dara e colaram protestos ainda maiores, né? E a repressão continuou, só que com um protesto tão forte, os policiais falaram, vamos dar então o que a população quer, vamos liberar esses moleques que a gente prendeu, né, os garotos do grafite. O garoto do grafite e os suspeitos, que não tinha nada a ver com a história. Eles liberaram, só que imagina a fisionomia desses moleques de tanto tempo sendo torturado, quão acabado eles vão estar, né? Os ferimentos e etc. A população ficou mais puta ainda quando viu o que fizeram com os moleques. E aí começou um processo de crescimento dos protestos e truculência, sempre atirando com bala mesmo, arma. E os protestos foram crescendo e parte da população começou a se armar por conta própria. Porque estão falando, a gente está indo pacificamente, os caras estão atirando na gente. Começaram a surgir milícias e os protestos espalharam ao longo do Brasil. Os protestos se espalharam ao longo do país, né? Tava em Dar, no sul, se espalhou para Damasco, mais acima Homs, que é uma cidade importante, Alepo lá, mais ao norte, que é muito importante também, e Idlib, que a gente vai falar de cidades ainda mais para frente. Mas enfim, o Assad, ele começa a perseguir opositores políticos e jornalistas, tá? Começa a reprimir a mídia, justamente para não espalhar muita coisa. Só que em 2011 já tá com internet, né? E como toda na Primavera Árabe, a internet ela teve um papel muito importante em propagar os protestos e a truculência das forças policiais. E foi exatamente isso que aconteceu. O Assad cortava energia, cortava meios de comunicação, mas pelo celular o pessoal ainda mandava vídeo do que estava acontecendo nos protestos, como a polícia atirava nos manifestantes que eram pacíficos, e começou a surgir uma parcela da população começou a, como eu disse, formar milícias. E esses grupos de rebeldes, meio que eles não são um grupo totalmente fixo, mas eles meio que se juntaram a um exército de libertação da Síria, tá? E assim começou o conflito entre esses dois atores. Só que a partir daí
começa a complicar. Aí entra vários países e vários outros grupos. Você tem alguma coisa para comentar por enquanto, Mata? Não, tô prestando atenção aqui porque o trem vai pegar fogo, eu vou ficar perdido. O trem vai começar a pegar fogo agora. Vamos lá. As forças policiais, com esses grupos rebeldes, paramilitares, essas milícias que queriam tirar o Assad do poder, elas começaram a dominar certos territórios para justamente barrar as forças policiais do Assad de entrar naquele território e atirar neles. E as forças policiais começaram a adentrar em territórios urbanos. Aí você via na cidade, assim, no meio da cidade, tanque de guerra, sniper, esse tipo de coisa. E os rebeldes começaram a combater o exército, né? Virou uma guerra civil mesmo, e os rebeldes começavam a dominar certos territórios. Os territórios, se saíssem do território que eles protegiam, eles iam ser mortos, e se o exército tentasse entrar nesses grupos, eles iam bater de frente. Então ficou uma situação dessas, o rebelde dominando alguns territórios, e o Assad tentando retomar os territórios que os rebeldes dominavam e reprimindo os protestos, tá? E aí o Assad, ele começou a libertar alguns presos que eram extremistas de grupos terroristas, justamente para eles se juntarem a esses grupos militares, milícias, e darem um caráter mais extremista para alguns grupos de rebeldes. E por que ele fez isso? Porque ele ia ter a retórica de falar, quem está querendo me tirar é terrorista, então eu tenho todo o direito de matar eles. Porque, em tese, um governo não pode matar a população, ao menos seja problema de segurança nacional. Em tese. E o que acontece? Tem a Al-Qaeda, né? Estava lá no Iraque e eles começaram a enviar soldados para se juntar com os rebeldes e combater o Assad. Beleza? Então agora já tem mais um ator na jogada, a Al-Qaeda, que se juntou aos rebeldes para combater o Assad. Beleza? E os Estados Unidos e a União Europeia, vendo o que o Assad estava fazendo com a população, né, dos protestos e tal, eles começaram a aplicar sanções no país. Tá? Então você já tem aí os Estados Unidos e a União Europeia mostrando contra o Assad e já aplicando sanções. Beleza? Aí você tem o Conselho de Segurança da ONU, tá? Que tentaram formalizar essas sanções para a ONU aplicar as sanções e possivelmente usar a OTAN, né, intervir militarmente lá para tirar o Assad. Mas o Conselho de Segurança da ONU ele depende de um consenso dos que tem lá a cadeira fixa. E dois que têm a cadeira fixa é a Rússia e a China. E eles barraram as sanções e a intervenção militar, pensando que tinha acontecido na Líbia, com Gaddafi. Aí falaram, vamos deixar mais um tempo para o Assad e a população resolverem por si só sem a gente intervir. Beleza? Então tá meio que esse jogo. Rússia apoiando Assad, Estados Unidos e União Europeia contra, mas ainda não invadiram o território. Só que quem mais estava contra o Assad? A Arábia Saudita, que fica embaixo da Síria. A Turquia, que fica em cima, estava contra o Assad também. A favor do Assad começou a ficar o Irã, tá? E a gente falou isso naquele episódio lá do Biden, lá da Nova Esperança. Põe o cardzinho aí depois para a pessoa que quiser clicar ver. Tem meio que uma guerra fria no Oriente Médio, né? Quando acontece algum conflito em algum país da região, normalmente a Arábia Saudita apoia alguém, financia e dá armas para alguém, e o Irã proposto, faz a mesma coisa. Então tem meio que esse jogo lá. Então, voltando, Rússia e Irã apoiando Assad, Turquia, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e União Europeia, principalmente França e Reino Unido, contra, tá? Tá claro assim mais ou menos? Eu falei alguma coisa errada por enquanto?
Ah, eu tô entendendo. Então, beleza. Tentaram um plano de paz pela ONU, deu Ah. merda. Antes disso, a Liga Árabe, né, que os países árabes tentaram também um plano de paz, não deu certo. E a gente chega em 2012, lembra que a Al-Qaeda se juntou com os rebeldes? Esse braço da Al-Qaeda que começou a atuar na Síria contra o Assad, a gente vai chamar agora de Nasra, tá? Então, Nasra é um grupo, um braço da Al-Qaeda, tá? Muçulmano, né? Sunita, que está contra o Assad, apoiando os rebeldes. Beleza? Nastra é um grupo que apoia os rebeldes. É um grupo que luta junto com os rebeldes. Mas não se confunde com eles. Não se, porque os rebeldes são vários grupos, tem, sabe? Uhum. Mas vamos chamar então de exército. Os rebeldes são exército de libertação da Síria, que tem vários grupos, mas todos estão lutando contra Assad. E do lado deles, apoiando eles e lutando às vezes junto com eles, tem o Nasra, que é um braço da Al-Qaeda, contra o Assad também. Beleza? Tem teorias das conspirações, só que bem embasadas e divulgadas pelo Wikileaks, né? Pelo Assange, que fala que a Arábia Saudita financia esses grupos da Al-Qaeda. Financiou dentro da Síria nesse momento. A Arábia Saudita estava financiando os rebeldes, mas fica o negócio, ele estava financiando a Al-Qaeda e principalmente o Estado Islâmico, eu vou chamar aqui de Daesh depois, mas isso é spoiler. Então vamos continuar, vamos para 2013 agora, tá? Em 2013, esse Nasra, beleza? Que é o braço da Al-Qaeda, aí você vai botando as fotos aqui, Mata. Nasra, que também é conhecida como Al-Nasra, né? Al-Nasra. O Porque Al o eles Al usam. é tipo o artigo definido, né, Uhum. em árabe. É. Mas é que às Eu vezes não a falo pessoa já árabe, escuta mas eu acho. Al-Nasra. Eu mesmo Uhum. não escuto Nasra, normalmente eu escuto Al-Nasra. Uhum. Enfim, o Al-Nasra, ele, como eu falei, é um braço da Al-Qaeda. E a Al-Qaeda, no Iraque, ela era liderada pelo, eu vou falar errado o nome dele, Abu Al, aí o Al de novo, Abu Bakr al-Baghdadi, beleza? Aí põe a fotinho. Esse cara, ele se desliga, o Mato já tá pensando no trabalho da edição. O Abu Bakr al-Baghdadi, que era o líder da Al-Qaeda no Iraque, ele se desliga da Al-Qaeda e forma o Daesh, que é conhecido como ISIS ou ISIL ou Estado Islâmico, tá? E por Chama que aqui de você Daesh. fala Daesh e não ISIS? Porque é como os países da região que não são do Daesh chamam ele. E porque ISIS, ISIL, Estado Islâmico, é meio que o jeito que a gente aqui no Ocidente arranjou de chamar, que mais confunde do que ajuda, sabe? Porque surgiu como ISIL, o Estado Islâmico do Levante, em inglês. Aí quando esse grupo foi para a Síria, ficou ISIS, que é do Iraque e da Síria, tá? Mas são o mesmo grupo, mas chama diferente porque mudou de lugar e porque a gente quis. Aí depois algum veículo de mídia chama só de IS, que é Estado Islâmico, ou e aqui no Brasil chama Estado Islâmico. Só que é ruim, sabe? E também você não quer dar esse gostinho para ele de chamar que eles são um Estado, sabe? Então a gente chama de Daesh. Uhum. Surgiu o Daesh, tá? Lá na Síria, o Nasra, que era esse braço da Al-Qaeda, ele se desliga, né, do Nasra e se junta, uma parte desse grupo se junta o Daesh, o Estado Islâmico, O que fica na Daesh nasce fronteira. no Iraque e aí ele avança para dentro da Síria, é isso? Ele nasce no É, Iraque e avança para a exatamente. Síria, que fica bem ali naquela fronteira. Exatamente. Aí fica na fronteira leste da Síria. Fica entre a Síria e o Iraque, naquela região. E aos poucos eles vão se expandindo lá. Que inclusive eles têm muitos soldados que não são nem árabes
da região lá do Oriente Médio, tem vários da Europa, sabe? Muitos da África que vão lá, se encanta pela retórica de uma guerra santa de libertação do povo islâmico e se junta com eles, tá ligado? Eles fazem uma lavagem cerebral do caralho. Enfim, temos mais esse ator agora. Então, voltando. Além do pessoal apoiando, cada um que eu falei, dentro da Síria, até o momento, aqui a gente está em 2013, tá? Assad, rebeldes, Nasra com os rebeldes e Daesh contra os rebeldes e Nasra, combatendo eles, e Daesh combatendo o Assad. E o Assad, vendo que o Daesh estava combatendo os rebeldes, ele foi permissivo com a entrada dele no território. Porque o Daesh, ele é radical pra caralho. Tanto que a Al-Qaeda falou, esse pessoal aqui tá muito violento, não vou colar com eles não. Né? Se deve Só lembrar situando, se você não sabe o que é Al-Qaeda, eles tacaram aviões no maior prédio do mundo. Esse pessoal olha pra essa galera aí e fala, esse pessoal tá exagerando. Exagerou, né? E né, o Daesh usando a mídia, tipo, decapitando jornalista e postando no Twitter, sabe? Fazendo gravação com câmera de cinema, fazendo uma super produção. Os caras eram e bravos. Muitos vídeos, um dos caras que degolaram era britânico, mano. Era um jornalista britânico. Virou o britânico. sotaque do maluco falando inglês e pesquisaram, o cara era britânico. Um dos caras que degolaram. Caraca. Que loucura. Mano, os caras não sei como eles conseguem retrucar esse pessoal. Mas eu lembro disso aí, que realmente muita gente que ia pra se afiliar a eles por conta de entender que aquela é uma causa justa para se lutar, enfim, para se empenhar na vida. Cara, tem umas entrevistas do pessoal que ex-Daesh, né? Que eles falam meio que o pensamento é muito louco, mas tipo, eles viram que o Daesh estava se perdendo, que eles eram corruptos, matavam o pessoal do próprio Daesh, sabe? E sem falar, porra, é muito foda. Enfim. Imagina a maldade da Terra. Todas as atrocidades que consegue pensar que um grupo pode fazer é o Daesh, tá? Sem falar de todos os artigos históricos, os templos milenares, eles destruíam porque foda-se. Sabe? Enfim. Seguindo, então, tá esse jogo lá dentro da Síria. E, obviamente, o Daesh é muito anti-Estados Unidos, certo? Mais até provavelmente que a Al-Qaeda. Então, os Estados Unidos olhou que tem um grupo, que acho que é o maior grupo étnico, a maior nação do mundo sem um Estado, que são os curdos. Quem são os curdos? Os curdos é um pessoal que fica lá ao extremo leste da Turquia e pega o norte e o norte da Síria e do Iraque. E eles querem estabelecer o Kurdistão. Eles são um grupo que são extremamente perseguidos na Turquia. Eles são bem reprimidos dentro da Turquia. E eles têm um passado de alguns grupos curdos, como o PKK, que fizeram atos terroristas dentro da Turquia, inclusive em Istambul, explodindo prédios do governo e tal, mas nunca com o objetivo de, pelo menos nunca, não sei, vários ataques, mas sempre com o objetivo de tipo, destruir propriedades do governo, sabe? Os ataques terroristas, eles têm do PKK pelo menos, uma taxa de mortalidade pequeniníssima, mas porra, mata gente para conseguir o Kurdistão deles, o estado deles. E a Turquia não deixa, não quer abrir mão daquela localidade. E eles começaram a conseguir território na Síria e no Iraque. No Iraque, eles começaram a fazer o Kurdistão do Iraque, inclusive com permissão do Iraque. Então, eles tinham um proto-estado lá, estava começando a se estabelecer. Inclusive, o pessoal que ia visitar tinha que botar passaporte, abriam para turistas, tinha hotel 5 estrelas lá no Kurdistão do Iraque. E
começava também, como é ali muito próximo, da Síria, na região de Rojava. Só que o Daesh, querendo se expandir naquela localidade, na fronteira entre a Síria e o Iraque, eles começaram a bater de frente com os curdos. Mas os curdos são casca grossa, meu amigo. Eles já estão treinando para combater exército há muito tempo dentro da Turquia. E os Estados Unidos viu isso, falou, porra, aquele pessoal ali tá batendo de frente com o Daesh. Vamos mandar umas armas lá, vamos financiar eles, vamos treinar eles. E o Kurdistão virou o maior ator de combate ao Daesh de todos, eu acho, sabe? Tipo, sem o Kurdistão, sem os curdos no norte da Síria e do Iraque, provavelmente o Daesh ainda estaria bem vivo. Hoje o Daesh está praticamente morto, graças a Deus. Mas os curdos tiveram um papel fundamental, inclusive as soldados mulheres dos curdos. Vários soldados mulheres, inclusive, tem documentário sobre isso, muito maneiro. Elas combatendo o Daesh. Enfim, então a gente tem isso. Na Síria, no norte, tem os curdos combatendo o Daesh, os rebeldes da Al-Qaeda combatendo o Daesh e o Assad, e o Daesh combatendo os curdos, o Assad e os rebeldes junto com a Al-Qaeda, que no caso é o Nasra. Al-Nasra. Deu para situar, mais ou menos? Só que aí começa a entrar os outros atores internacionais, né, mano? Em 2013, teve aquela parada do gás salinho, que matou uma galera lá. Se não me engano, foi na região rural, assim, um pouco mais afastado, mas da capital, Damasco. E todo mundo achou que era o Assad. Inclusive, até hoje, eu acho que foi o Assad, mas enfim. Não tem provas contundentes que foi o Assad. E vendo aquilo, as centenas de pessoas mortas por essa arma química soltada lá, os Estados Unidos, inclusive Obama falou na época, falou que deu um puxão de orelha no Assad, digamos assim. Sim. As imagens eram E, pesadíssimas das pessoas morrendo com esse gás. Se eu não me engano, cara, pra você ter uma ideia, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, qual que é o rolê desse gás? Quando ele entra em contato com o teu pulmão, o nosso pulmão tem alguns gases lá. Ele entra em contato com aqueles gases que estão dentro do nosso pulmão e vira água. que doideira. Se eu não me engano, é esse gás aí. Aí as pessoas morriam afogadas com água no pulmão. Posso estar falando merda, mas eu acho que era isso. E aí as imagens eram muito feias, mano. Eu lembro que eu Tu fiquei que vai muito mal com editar, isso. não põe as imagens, não. Não, não vou. Tem muita imagem pesada da Guerra da Síria. É bizarro. Às vezes a gente recebe tanta imagem da Guerra da Síria que aí você acha normal o pessoal carregando o corpo e tal. Mas você que vai editar, foca mais em mostrar tipo, a destruição em prédios e tal, sabe? Fica Para mostrar tranquilo. Eu não vou os mostrar gente bombardeios. morta, não. Eu não gosto dessas coisas. Tá, beleza. Gente morta já tá foda, né? Mas enfim. 2014, beleza? Daesh crescendo pra caralho, proclama um califado lá, né? Ou seja, é como se fosse o Vaticano deles, sacou? Tipo, o líder da religião e o líder do que seria o Estado Islâmico virou o Abu Bakr al-Abdai. Habilidade, não sei falar. Enfim, os Estados Unidos começam a bombardear o Daesh na região da Síria, também do Iraque. E no norte, junto com a ajuda dos Estados Unidos, os curdos dão um sacode no Daesh, beleza? E meio que a população, a comunidade internacional foca nisso. Então o Assad meio que sai do grande palco e começa a combater os rebeldes lá, enquanto o pessoal estava preocupado lá com o Daesh. Foi inclusive estratégia dele, sacou? O cara, o Bashar Assad é muito inteligente, mano. Ele é um puto estrategista, na minha opinião. O cara não tá de brincadeira, não. Inclusive tá aí até hoje, né?
Em 2015, a coisa já começou a ficar preta para o Daesh. Por quê? Tem um Assad junto com os russos, que colaram junto com o Assad agora, com bombardeio, pegando ele de oeste a leste, tá? Eles vão fazendo assim, na região, iam espremendo ele para a fronteira leste. De baixo para leste, tem os rebeldes junto com Al-Nusra combatendo o Daesh. De cima, do norte para o sul e para leste, os curdos dão um sacode no Daesh. E do canto, olhando para o mapa direito, né, de leste a oeste, os Estados Unidos no Iraque, nas bases militares que tem no Iraque, espremendo o Daesh. Então o Daesh foi ficando sufocado ali. E nesse momento que ele foi ficando sufocado, lembra, agora pensa a quantidade de atores dentro da Síria, tá? Nisso, voltando, fecha parênteses. Nisso que o Daesh ficou sufocado, ele começou a usar a estratégia de fazer ataques terroristas fora do Iraque e da Síria. Aí começou a ter o atentado de Paris, tá? No Catar, beleza? Na Tunísia. E você fica aquele negócio, né? Tipo, porra, eu em Paris tô com medo do Daesh, sabe? Eu nos Estados Unidos estou com medo do Daesh a qualquer momento. Eu posso estar indo trabalhar e ser bombardeado do nada, sabe? E isso foi um fator psicológico que eles usaram muito como arma. Mas pelo menos eles estavam começando a ser sufocados nesse momento. Lembra que eu falei que a Rússia começou a ajudar o Assad a combater o Daesh com bombardeio? Só que eles bombardeavam lá as regiões do Daesh, que eles tomavam como território, mas eles começaram a aproveitar que todo mundo estava olhando para o Daesh, todo mundo permitiu que eles entrassem em território sírio para combater o Daesh. O AS. O Aécio Neves. Eles começaram a bombardear os rebeldes. Sacou? Então eles usavam a desculpa que iam bombardear o Daesh, começaram a bombardear só os rebeldes. E o Assad, que estava começando a balançar com os rebeldes, ficou garoto. Ficou pleníssimo. Porque os rebeldes foram trucidados, e lembra quando eu falo que os rebeldes foram bombardeados, eu estou falando das famílias das pessoas que simplesmente estavam morando perto onde os rebeldes estavam, sacou? Eles não pensam, pô, não, vamos focar exatamente no segundo andar desse prédio onde tá o fulano. Não, é tipo, explode o bairro, sacou? Aí, porra, você vê índice de mortalidade subindo no país, você vê o acesso ao ensino, tipo, indo quase despencando, assim, abruptamente. Enfim, tragédia humanitária. Em 2016 teve a grande tragédia de Alepo, que repercutiu na mídia. Alepo, uma cidade mais ao norte, foi bombardeada também. E, tipo, os civis mortos foram. Não foi brincadeira. E Alepo é uma cidade linda, sacou? Ela tem várias construções milenares e, enfim, tragédia. Em 2017, a gente pode dizer que o Daesh já estava praticamente derrotado, talvez, assim, e começou a ter novos casos daquele gás salim, né? E os Estados Unidos suspeitou que era o Assad, provavelmente foi, e bombardeou 59 Tomahawks numa base Tomahawks, não sei como pronunciar. Tomahawk. Que eu saiba é Tomahawk. Tomahawk. Bombardeou 59 mísseis na base aérea lá de Homs, que é a cidade importante que eu falei. Fica um pouco abaixo de Alepo, se não me engano. Que mais? Aí em 2018
teve de novo a parada do gás salim, e agora os Estados Unidos, junto com o Reino Unido e França, levaram uma centena assim, de mísseis perto de Alepo, não, perto de Homs também, e perto da capital, Damasco. Bombardearam lá. Para pensar, mano, tipo, 3 potências estrangeiras bombardeando a capital de um país, sabe? No raciocínio, tipo, o presidente matou pessoas usando um gás mortal que é crime de guerra. Vamos bombardear lá para mostrar para ele que não deve fazer isso. É esse o raciocínio. É foda. E vamos lá. Vai. Israel começou a bombardear a Síria também, por quê? Porque o Irã, colando junto com a Rússia para ajudar o Bashar al-Assad na Síria, o Irã, digamos assim, está ligado ao Hezbollah. Hezbollah, inclusive, que é um partido político lá do Líbano, né, e que é meio maluco pra gente aqui do Brasil imaginar, mas é um partido político mesmo. Hezbollah significa Partido de Deus, e que tem um braço armado meio revolucionário, assim, e acaba tendo várias atuações para, sei lá, aumentar a força de grupos que estão promovendo a tentativa de um golpe de Estado ou alguma coisa nesse sentido ali naquela região. Tem várias atuações do Hezbollah nesse sentido. Uhum, O exatamente. maluco é E, pensar que o Hezbollah ele é um braço que tem dentro da institucionalidade do Líbano. Né? Tipo, ele é um partido mesmo, é como se fosse o PT, o PSL, sei lá, tipo, com um braço armado. É uma coisa meio maluca de se imaginar. E existe, é um fato. Ó. o PKK, que é dos curdos, inclusive na Turquia, eles. Não sei se eles mudaram o nome, mas eles têm um partido político. Inclusive, o pessoal que está estabelecendo esse proto-estado no Kurdistão, acho que a sigla em inglês é PYD, tá? Que é dos curdos, e a Turquia contra os curdos, inclusive usa a guerra na Síria como um palco, né, de combate a eles. E eles falam que esse grupo, ele na verdade é os terroristas do PKK, tá? E Você quer explicar o nem que é um sei se proto-estado? o PKK era um O que é grupo, um proto-estado? um proto-estado. Isso que você está Cara, usando esse termo, então, você não está explicando o que é. não, justo. Cara, então, ele não é um país reconhecido pela ONU, só que ele é uma territorialidade que tem autonomia legal, legislativa, tipo, eles têm o próprio processo político deles, eles meio que fazem a lei, só que eles estão dentro do território, digamos assim, de outro país, tá? Então, ele não é nem um país com uma fronteira fixa, todo mundo entende como país, mas ele também não é só uma região autônoma, sabe? Ele é um proto-estado, Ele é reconhecido sabe? por Eles ele têm as mesmo. eleições, Ele é eles reconhecido têm as por ele eleições. mesmo e por É, mais ninguém, só que ele tem mais ou menos sua autorregulação. Seria tipo uma aham, Transnistria, assim. não conheço esse lugar, não. Não. E só uma curiosidade, proto é um radical que significa primeiro. Daí também vem protótipo. Ó, que isso, hein? Né? Baixou Cortella. Porque Proton, ele é um. O Não sei o que é. próton. Inclusive, o protozoário é o primeiro animal. Protozoos. Isso achando que a Caralho. gente ia falar só sobre Síria, tá aprendendo latim aqui. É latim, É né? grego. Grego. Eu acho que é grego. É foda. Vai. Taca-lhe pau. Onde que eu parei? A Israel bombardeando também. Você vê a confusão, né? Além de Israel bombardeando, tem isso que eu falei, da Turquia usando o campo de batalha para bater nos curdos. Então, o Israel tem como premissa para fazer os ataques o fato de que o Irã
que é um país que tem problemas com Israel, está colocando bases ali perto da região de Israel. Então Israel se sente tipo acuado no sentido de falar assim, pera lá, esses caras aí, Israel é um país muito pequeno É. mesmo. As Pô, bases, no caso do Hezbollah, são que são financiados pelo e Irã. armados pelo Irã, Ah, em entendi. tese, né? Entendi. Sempre é muito, mas Então, o que acontece? Israel é um país muito pequeno e que, portanto, a tua capital ela consegue ser atingida rapidamente de qualquer maneira, por muitos lados. Então, ela precisa fazer um trabalho de evacuação daquelas possíveis ameaças. Porque se um cara lançar um míssil até Jerusalém, a distância é tão pequena que consegue chegar ali e os caras não têm nenhuma espécie de reação a tempo. Então, a tendência de Israel é sempre jogar para fora, para aumentar essa distância de chegar até a capital. é muito perto. É aquilo, é como se tivesse 20 gatos em casa. Os gatos, no caso, são os países árabes e Irã, países que não gostam de Israel. E, no caso de Israel, você bota o seu hamster de estimação no meio da cama dos gatos, assim. Aí o hamster de estimação aprende Krav Maga e É um bate nos hamster gatos. bombado. Que tem uns amigos cachorro brabo também, entendeu? Um cachorro sã. Vai, taca. Taca-lhe pau. Vamos lá. Aí o que acontece? Aí, lembra que o Assad já começou a ter folga, né? A Rússia ajudou a bombardear os rebeldes e tal. E que ele. Só que ainda tem algumas regiões que são dominadas pelos rebeldes. Então, ele, junto com a Rússia, faz um acordo com os rebeldes que querem se entregar, que não querem ir para a prisão e ser torturados. Falam: ó, você desiste, se rende, e a gente vai te mandar como refugiado lá para o norte da Síria, uma cidade chamada Idlib, que é militarizada pelos turcos. E lá a gente faz região tampão, né, que é a tradução, digamos assim, que ficaria desmilitarizada, sabe, um trecho lá, e vocês ficariam meio que lá como refugiados, tranquilos, sem causar problema. Isso aconteceu. Agora, essa região de Idlib, assim, arredores, é praticamente o último grupo, o último território dos rebeldes estão lá e todo mundo fica de olho porque se der a louca, o Assad bombardeia lá e acaba com todos os rebeldes, tá ligado? Mas acaba com vários refugiados que estão lá também e provavelmente alguns militares da Turquia que não vai ser bom para eles, digamos assim. Aí a situação que está agora é mais ou menos essa, que nessa região acontecem alguns problemas pontuais. Tipo, um rebelde atirou contra um militar lá do regime Assad. Deu uma treta entre um militar da Turquia e do Assad. Problemas pontuais assim. Aí, em 2020, aí aconteceu a pandemia que desgraçou ainda mais o bem-estar da população, né? Você já imagina um país todo destruído, problemas extremamente grandes de, sei lá, atendimento médico, de saneamento básico, de eletricidade, sabe? Como você vai manter uma higiene, álcoolzinho gel, distanciamento social, lavar sua máscara se você não tem nem água encanada, você não tem nem água potável direito em muitas regiões, sabe? E o lugar de muitos em Líbia, assim, alguns lugares de refúgio das pessoas que saíram de zonas de conflito, tá decadente, sabe? Tipo, tem alguns lugares que tem enchentes, aí não tem remédios, sabe? É foda, a situação tá triste lá. E parece que todo mundo enjoou, sabe? Saiu do hype Síria e o pessoal tá meio que cagando pra eles. Aí a situação é meio que essa: 90% mais ou menos da população está abaixo da linha da pobreza, 6 milhões de pessoas em situação de rua, desabrigadas,
5 milhões e meio de refugiados já saindo da Síria. A estimativa de mortes já parou de contar, o pessoal desistiu. Mas há uns bons anos atrás estava em mais de 400 mil mortes, sem contar os que morreram por não ter acesso a... por outras coisas, outras doenças que poderiam ser evitáveis se tivesse acesso a serviço de saúde decente, ou algum serviço de saúde. E a situação de 2020. E agora chega em 2021. Duas notícias só sobre 2021 que eu vou trazer aqui. Uma de ontem, ou antes de ontem, né? Acho que dia 15, 16 de março. A Síria, né, o exército da Síria, interceptou mísseis de Israel, que estava mirando em bases militares do Hezbollah, dentro do país. Você vê o nível de tensão da região até hoje. Apesar do Assad já ter exterminado grande parte dos rebeldes. Por que o Biden bombardeou a Síria? Cara, então, no Iraque, desde que ele assumiu, assim, mais ou menos, teve alguns ataques a bases militares dentro do Iraque. E quem atacou, a que tudo indica, foi o Hezbollah, só que não é o Hezbollah do Líbano. É o Kataib Hezbollah, tá? É outro. E o Biden poderia bombardear o Iraque, só que ia dar muita treta para ele, porque as relações geopolíticas com o Iraque e com o Irã, que está ali do lado, estão muito delicadas agora, principalmente depois que o Trump fez com o Soleimani. E ainda mais o Biden ele quer reatar o acordo é, de para acabar com as armas nucleares do Irã, tá? Então, bombardear o Kataib Hezbollah no Iraque ia dar merda, sabe? Ia destabilizar o planejamento estratégico geopolítico dele nesse momento. Então, ele bombardeou bases do Kataib Hezbollah na Síria. Porque o Assad já detesta ele mesmo. Uma bombinha mais, uma bombinha mesmo, a menos lá, foda-se. Então, ele mandou a mensagem pro Iraque, falando, ó, se livra desses caras aí, senão o próximo vai ser você. Mandou a mensagem pro Irã, tipo, você fica financiando esses caras aí para atacar minhas bases, fica esperto também. Eu não bombardeei agora, mas... E ele consegue se vingar, digamos assim, do grupo que atacou as bases dele. E tudo indica agora que o Biden ele não tem nada de pacifista agora, o pessoal que ele botou lá para a Secretaria de Estado. E só um detalhe que eu esqueci de falar, o Trump, né, em 2019, ele meio que fudeu com os curdos. Por quê? Os curdos e os estadunidenses eram aliados, eles se ajudavam, né? Só que quando o Daesh começou a morrer, inclusive o Trump matou o líder do Daesh, né? O Abu Bakr al-Baghdadi, inclusive num discurso esquisito, falando sobre cachorros. O Trump simplesmente abandonou os curdos. A sorte deles falou: se vira agora. E abriu espaço para os turcos atropelarem eles, sabe? Então os caras livram sua barra, te ajudam são os principais protagonistas, né, praticamente, na luta contra o seu inimigo mortal. E quando vocês começam a vencer, já tá tipo, quase lá na ganha, os caras falam, show, valeu, a gente se vê depois, vamos marcar, falou. E agora chega a Turquia querendo atropelar você, sabe? Você deu a bandeira branca para a Turquia te atropelar. Isso, cara, foi um golpe baixíssimo, tá ligado? Enfim, basicamente isso. Isso foi uma visão bem reducionista, porque a parada é bem complexa, como vocês podem ver. Mas eu espero que tenha ficado didático.
importante entender essa crise humanitária gigantesca que está passando, que a gente está, pelo menos a mídia e, sei lá, a sociedade internacional inteira está meio que cagando para isso. Parece que já faz tanto tempo que o pessoal desistiu de se importar, mas a gente tem que prestar atenção e esperar para a população ter uma situação melhor do que está agora, né? Desse inferno da Terra que já dura mais de 10 anos e continua. Não é verdade. É verdade. Mais alguma coisa, cara? Acabou? Acabei. Bravo. Dá o tchau aí pra nós. Valeu, minha gente. Até a próxima. Então vamos empacotando essa toca aqui. Toca complexa, densa, difícil, mas que eu vou tentar rechear ela de imagenzinhas aqui para que você consiga formar, né, questões de mapa, questões de quem é quem, a cara ajuda, né? Você vê a cara da pessoa sempre facilita bastante para você associar quem é quem, que fez o que com quem e tal, não sei o que fica bem mais fácil. Espero que para vocês tenha sido um prazer assistir essa toca aqui com a gente, que você tenha saído daqui um pouquinho mais cheio de conteúdo, de informações, e que tenha sido gostoso para você, porque o importante é isso. Segue a gente nas nossas redes sociais, no @toca.cg, lá no nosso Instagram, e se inscreve aqui no canal. Caralho, eu dei uma babada aqui. Nível. Porra. Enfim, se inscreve aqui no canal, curte o nosso vídeo, compartilha se você puder. A gente é muito pequenininho, mas a gente se esforça. E às vezes o esforço é o que importa. Mentira. Eu preferiria ser muito grande sem esforço. Essa é a verdade. Então fechou, pessoal. Valeu, abraço, até mais.